Seguinte, começa a dar aula diferente, tu percebeu, né? Vamos falar hoje sobre distribuição de conteúdo no YouTube. E eu espero que tu já saiba, que tu tenha visto as aulas anteriores. Inclusive, olha só, já vou abrir um parênteses aqui. Não seja a pessoa que pula as aulas. As aulas, elas estão numa ordem por algum motivo. Porque eu pensei e raciocinei que essa seria a ordem para tu aprender melhor o conteúdo. E se tu vier com aquele papinho de, isso eu já sei, você vai se dar mal. Você vai se dar mal porque tem várias coisas lá que eu explico nas aulas que, por exemplo, eu não explico nas lives. Então, olhe todas as aulas, tá? Então, se você viu as aulas anteriores, você sabe que existem basicamente dois formatos de anúncios no YouTube que a gente usa para distribuir conteúdo. Tem o AD Discovery, nosso brother aqui, e tem o TrueView. Pedro, peraí, mas o TrueView, ele não é para fazer lead? Não, para fazer lead é o TrueView for Action, tá? TrueView for Action faz lead. Qual que é o AD Discovery? AD Discovery é aquele anúnciozinho que aparece em dois lugares, nos vídeos relacionados e na pesquisa do YouTube, tá? Eu preciso que tu tenha claro na tua mente como que é esse anúncio, eu preciso que tu consiga visualizar. Não pode ser mais ou menos. Se tá mais ou menos, volta lá na aula, tá? Que eu falo sobre os diferentes tipos de anúncios do YouTube, que lá eu mostro o exemplo prático. Ó, esse aqui é no relacionado, esse aqui é na pesquisa. Eu preciso que tu consiga enxergar. Se tu não conseguir enxergar, tu não vai conseguir entender essa aula, tá? Então, a The Discovery é o anúncio que aparece nos relacionados e na pesquisa. O TrueView, ele é um anúncio chato que dá para pular depois de 5 segundos e ele não tem nenhum botão, ele não serve para a pessoa realizar uma ação, ele serve só para a pessoa ver aquele vídeo, tá? Por que eu vou começar aqui pelo AD Discovery, falando da distribuição de conteúdo? Porque na minha opinião o AD Discovery ele é melhor, na maioria dos casos, do que o TrueView. Qual que é a vantagem do AD Discovery? O AD Discovery ele tem um filtro. Qual que é o filtro? É o filtro de qualidade. E esse filtro é o clique. A pessoa, para ver o teu conteúdo, ela tem que clicar no teu anúncio. Já o TrueView, ele é imposto. Tu bota ele na frente da pessoa e a pessoa é obrigada a ver o teu anúncio. Então, qual que é a vantagem do AD Discovery? Uma qualidade, na maioria das vezes, maior na visualização. E qual que é a desvantagem? Ele é um pouquinho mais caro, tá? E qual que é a vantagem do TrueView? Ele gera mais visualizações, porque tu tá impondo que as pessoas vejam. É natural que tu tenha mais visualizações. Só que a visualização, ela tende a ser menos qualificada. E aí lá na aula anterior, desculpa, na aula anterior eu te expliquei qual que era a diferença quando que tu usava cada um dos dois, tá? A gente vai começar aqui falando do AD Discovery. E a gente já vai começar falando de AD Discovery e a gente vai falar de estrutura. Se tu viu a aula anterior, eu acho que tu deve lembrar que eu falei que eu até liguei pro meu gerente do Google perguntando pra ele, como é que faz o AD Discovery? Me manda aí umas boas recomendações e ele não tinha. Por quê? Porque ele era um formato meio desacreditado no mercado. Hoje em dia as pessoas sabem que ele funciona, mas ele era muito desacreditado no passado, quando eu comecei a explorar ele. Quando eu digo explorar, o que é explorar? Explorar é começar a fazer os primeiros testes, a rodar as primeiras campanhas e pensar como é que eu vou estruturar essa campanha. Será que eu vou anunciar para desktop e mobile na mesma campanha ou separado? Será que eu vou colocar todos os vídeos dentro de uma mesma campanha ou vai ter uma campanha para cada vídeo? Será que eu faço anúncios nos vídeos relacionados e na pesquisa do YouTube dentro da mesma campanha ou eu separo isso em duas campanhas? E aí, respondendo testando e aprendendo sobre essas campanhas, eu fui descobrindo o que funcionava melhor, o que funcionava melhor numa situação, o que funcionava melhor numa outra situação, tá? Então essas aulas iniciais aqui sobre a distribuição de conteúdo, sobre o AD Discovery, é principalmente para eu te explicar quais foram essas minhas descobertas em relação à estrutura, tá? E hoje a gente vai falar justamente sobre esse último ponto que eu falei, que é, será que eu faço uma campanha que vai anunciar tanto para os vídeos relacionados quanto na pesquisa do YouTube na mesma campanha? Ou será que eu separo? Qual que é a vantagem e a desvantagem de cada um dos modelos? Beleza? Então, quando eu botei aqui no título da aula, distribuição de conteúdo, estrutura de posicionamentos, é essa diferença entre anunciar para os posicionamentos juntos
Pedro, como assim? Quais são os posicionamentos? Os posicionamentos é anunciar nos vídeos relacionados e na pesquisa. O que é fazer eles juntos? É anunciar para os dois posicionamentos numa mesma campanha. O que é fazer eles separados? É ter uma campanha que vai anunciar só na pesquisa do YouTube e uma campanha que vai anunciar só nos relacionados, tá? Então, posicionamentos juntos versus posicionamentos separados. Posicionamentos juntos. Vantagem, vamos lá. Vantagem. Menos trabalho, eu vou ter só uma campanha para criar, não vou ter que criar mais de uma campanha e vou ter só uma campanha para otimizar. Então, menos trabalho é sempre uma vantagem, tu ganha mais velocidade quando tu tem menos trabalho. E além de menos trabalho, mais visualizações. Então a gente consegue gerar um volume maior de visualizações quando a gente coloca esses posicionamentos juntos. Por quê? Porque eu estou entregando mais inteligência para o Google, eu estou dando mais possibilidade para o Google brincar de colocar o meu anúncio na pesquisa, colocar o meu anúncio nos relacionados, e o algoritmo do Google ele é muito inteligente. Mas qual que é a desvantagem? Desvantagem. Eu perco o poder da intenção. Ih, o que é o poder da intenção, Pedro? Agora eu já não entendi mais nada. Calma que eu vou te explicar quando eu for falar dos separados aqui. Então, juntos e separados. Qual que é a vantagem da gente fazer a parada separada? De eu ter uma campanha para pesquisa e uma outra campanha separada para os vídeos relacionados. A vantagem aqui é a desvantagem. Eu ganho o poder da intenção. E a desvantagem é o contrário das vantagens aqui. Eu tenho mais trabalho, porque agora eu tenho duas campanhas e eu tenho menos visualizações no final das contas, tá? Aí quando eu falo assim, meio que parece óbvio que tu tem que usar os juntos. Mas não é óbvio não. Tem situações e situações em que tu vai usar os juntos e situações em que tu vai usar os separados. E eu vou te mostrar aqui quando que eu te recomendo que tu use separado e quando que eu te recomendo que tu use junto. O que eu sempre te recomendo? Testar, tá? Mas eu vou fazer algumas recomendações e tu vai entender por onde que tu deve começar. Se tu tá na situação de começar com posicionamentos juntos ou se tu tá na situação de começar com posicionamentos separados, tá? Então aqui, eu vou dividir em dois aqui, ó. Vou dar um espaço aqui e aqui eu vou falar dessa parte do juntos, tá? Então quando eu for fazer os dois posicionamentos juntos, a minha estrutura de campanha vai ser uma estrutura de campanha hierárquica. Pedro, o que é uma estrutura de campanha hierárquica? Volta lá no módulo dos princípios, aula sobre sobreposição, eu preciso que tu entenda isso, tá? Estrutura de campanha hierárquica é quando eu vou anunciar para vários públicos diferentes e eu vou fazer uma exclusão entre eles, tá? Então a cara da minha campanha com os posicionamentos juntos, ela vai ser uma coisa que pode ser assim, ó. Pera aí, deixa eu botar aqui os números para ficar mais fácil, que aqui é Fordismo, né? A gente já vai fazendo tudo mais rapidinho dessa maneira. Eu falei que ia ser mais rapidinho, mas eu tô sentindo que tá sendo mais lento. Agora deu certo. Então, a estrutura de campanha hierárquica, ela vai ter essa cara. Vários públicos, por exemplo, vou começar a anunciar para a minha lista completa, depois vou anunciar para os inscritos no meu canal do YouTube nos últimos 540 dias. Aí depois eu vou anunciar, por exemplo, para, deixa eu pensar, engajamento com o meu canal do YouTube. Isso é só um exemplo, tá? Exemplo hipotético, não estou falando para vocês usarem esses públicos. Visualização de vídeos. Eu não vou colocar do meu canal do YouTube, porque você sabe que é do meu canal do YouTube, tá? Eu vou até tirar aqui, ó, do meu canal do YouTube. Isso me irrita. Vou botar só inscritos. Só inscritos porque é subentendido aqui que o público é do YouTube. Então, visualizações de vídeos 540 dias. Vou adicionar mais um aqui, ó. Visitou o meu site nos últimos 180 dias, por exemplo, e aqui, esse aqui vai ser o 04, esse aqui é 05, esse aqui é 05. Palavras-chave, o 05 aqui é 205 repetido porque eles não têm exclusão entre eles, tá?
e tópicos. Vamos dizer assim, isso daqui seria a cara de uma estrutura de campanha hierárquica. Eu anuncio para diferentes públicos e eu tenho um sistema de exclusões entre eles. A vantagem da gente... E aí aqui a gente vai ter o posicionamento, ele é da campanha. Então assim, a campanha que vai definir qual que vai ser o posicionamento. Eu não posso pegar esse grupo de anúncio aqui e falar assim, esse aqui eu quero anunciar só nos relacionados. Esse daqui eu quero anunciar só na pesquisa. Não pode. No Facebook, por exemplo, é diferente. O posicionamento ele é pertencente ao grupo de anúncio. No Facebook eu poderia fazer isso, mas aqui eu não posso. Aqui eu vou ter, por exemplo, a minha campanha XYZ. E aí na campanha eu vou colocar posicionamentos relacionados e search. Pesquisa. Se é para botar em português, vamos botar tudo em português, tá? Então, o posicionamento, ele é da minha campanha nesse caso aqui. Eu estou dizendo, essa campanha inteira vai ter esses dois posicionamentos. Se a campanha inteira tem esses dois posicionamentos, essa daqui é a nossa estrutura, tá? Então, essa daqui é o juntos, essa é a estrutura. Agora, eu vou explicar a estrutura aqui do separados e aí depois eu vou te falar qual dos dois tu deve utilizar, beleza? Então, estrutura dos juntos é isso. Agora, estrutura dos separados, a gente vai ter duas estruturas. Então, a gente vai ter uma estrutura de campanha hierárquica, que vai ser a campanha dos relacionados. Então, sempre que tiver relacionados, a estrutura vai ser uma estrutura de campanha hierárquica. Mesma coisa no lado de cima, tá? Então, a gente vai ter uma estrutura de campanha hierárquica para os relacionados. E para a campanha da pesquisa, porque lembra, o que é o separados? Separado é que a gente tem duas campanhas. É uma campanha, vou escrever aqui, uma campanha para o posicionamento da pesquisa e outra para o posicionamento dos relacionados. Tá? E aqui em cima, juntos. Uma única campanha com os dois posicionamentos, tá? Então, esse aqui é o juntos. Agora, nos separados, essa aqui é a minha primeira campanha. Então, assim, estrutura de campanha hierárquica para os relacionados e para a pesquisa, a gente vai ter uma estrutura de campanha agrupada por palavras-chave. Para a pesquisa. O que é uma estrutura de campanha agrupada por palavra-chave? Se tu não sabe, volta agora no módulo da rede de pesquisa. Pedro, mas eu não vi esse módulo porque eu quero aprender YouTube. Não interessa. Módulo da pesquisa é a primeira coisa que tu tem que aprender para tu conseguir entender isso daqui, tá? Senão vai ser muito complexo. Mas basicamente, o que a gente explicou lá no módulo da pesquisa? Que a pessoa pesquisa um determinado termo no Google. Qual termo que a pessoa pesquisou no Google? Fala pra mim aí. Fala pra mim na tua casa agora, em voz alta. Junto comigo. 1, 2, 3 e... bolo de cenoura fofinho. Isso aí, bolo de cenoura fofinho. A pessoa pesquisou no Google bolo de cenoura fofinho, o que aparece para ela no resultado? Bolo de cenoura fofinho. E é isso que é o poder da intenção. O que é o poder da intenção? É quando a pessoa pesquisa um determinado assunto, a gente mostra um conteúdo sobre aquele mesmo assunto para ela, tá? Então, voltando aqui em cima, o que eu falei para vocês? Qual que é a vantagem de separar as campanhas? É que eu ganho esse poder. Eu ganho o poder de quando alguém pesquisar no Google, por exemplo, sei lá, vamos dizer que eu estou fazendo anúncios para o Mairo. A pessoa pesquisou no YouTube, desculpa, eu falei no Google e no YouTube. A pessoa pesquisou no YouTube vocabulário em inglês. Aí vai lá e aparece para ela como primeiro resultado da pesquisa um anúncio, que é um vídeo que o Mairo já gravou, que se chama Como Aumentar o Seu Vocabulário em Inglês. Então a pessoa pesquisa um assunto no YouTube e aparece um anúncio de um vídeo que fala exatamente sobre esse mesmo assunto. Para fazer esse tipo de campanha, a gente precisa fazer uma estrutura de campanha agrupada por palavra-chave que vai anunciar somente na pesquisa do YouTube, tá? Então seria mais ou menos assim. Eu vou ter aqui a minha campanha, vou copiar aqui, campanha XYZ, uma campanha com nome qualquer, posicionamento, pesquisa, e aí dentro dela
os meus grupos de anúncio, eles vão ser divididos por grupos de palavra-chave. Então eu vou ter um grupo de anúncio que vai ser o vocabulário em inglês. Eu vou ter um outro grupo de anúncio que vai ser o gramática do inglês. E eu vou ter um outro grupo de anúncio que vai ser o verbo to be. Verbo to be. Aí, dentro do conjunto de anúncios do vocabulário em inglês, o que eu tenho? Eu tenho só palavras-chave que são palavras-chave relacionadas a vocabulário em inglês. Deixa eu dar um zoom out aqui, senão não vai caber. E eu tenho o quê? Eu tenho um vídeo sobre vocabulário em inglês. Dentro do grupo de anúncio do gramática do inglês, o que eu tenho? Eu tenho palavras-chave relacionadas à gramática do inglês e eu tenho um vídeo sobre gramática do inglês. No verbo to be, o que eu tenho? Eu tenho palavras-chave relacionadas a verbo to be e um vídeo sobre verbo to be. Pedro, não entendi. Volta lá na pesquisa então, porque isso aqui é a mesma lógica da campanha da pesquisa do Google. Só que a gente está fazendo isso dentro do YouTube, tá? Pedro, quando que eu vou usar a estrutura dos juntos? E quando que eu vou utilizar dos separados? Vou começar pelos separados, tá bom? Porque o juntos ele vai ser praticamente tudo que não é dos separados. Então, quando que tu vai usar os separados? Tu vai utilizar os separados quando tu tem mais verba, porque tu vai precisar de uma verba para cada campanha. Quando tu produz muito conteúdo. Então, assim, pensa comigo aqui. Cada conjunto de anúncio aqui vai ter que ser referente a um determinado conteúdo. Então, se eu vou... E o que acontece? A pesquisa do YouTube, ela tem pouca escala. Então, assim, na maioria das vezes, esse vai ser o próximo tópico ali. A pesquisa do YouTube, ela tem pouca escala. Então, quando eu faço um anúncio para as palavras-chave, vocabulário em inglês, na pesquisa do YouTube, eu vou ter pouquíssimas visualizações por dia. Visualizações muito qualificadas, mas ainda assim pouquíssimas. E às vezes não compensa a qualificação a qualificação das visualizações, não compensa um baixo número. Porque tem pouca gente que pesquisa, por exemplo, esse termo no YouTube, tá? Então, tu precisa produzir muito conteúdo para conseguir ter uma escala legal. Porque senão tu vai ter meia dúzia de conjunto de anúncios. Isso não funciona. E o ideal é que tu tenha, tipo assim, vamos dizer assim, o teu nicho, vocês têm, sei lá, tem 30 temas que são sempre pesquisados no YouTube no teu nicho. Se tu tiver os 30 vídeos, um sobre cada um dos temas, é legal para quando o cara pesquisar o tema 1, aparece o anúncio que fala sobre o tema 1. O cara pesquisou o tema 2, aparece o vídeo que fala sobre o tema 2 em anúncio. O cara pesquisou o tema 3, aparece o vídeo que o cara fala o tema 3 em anúncio. E como que eu vou descobrir o que as pessoas pesquisam? Campanha da pesquisa do Google, tá? Módulo da pesquisa é muito importante por isso. Lembra que eu te falei lá no módulo da pesquisa. Se tu não viu, volta e vê. O que eu te falei lá? Que a pesquisa do YouTube ela é muito boa. Por quê? Porque ela é a melhor ferramenta de fazer anúncios com base em intenção e ela é a ferramenta que mais te dá inteligência sobre o quê? Sobre o que o teu cliente, a pessoa que tu quer atingir, sobre o que ela pesquisa. Isso vai te dar ideia de conteúdo, isso vai te dar ideia de palavra-chave, vai te dar ideia de segmentação, enfim, pesquisa do YouTube é o poder. Então, quando que eu vou utilizar separado? Quando tu tem mais verba, quando tu produz muito conteúdo, quando teu nicho é muito buscável. O que é buscável? Cara, tem nichos que as pessoas pesquisam mais no YouTube e tem nichos que as pessoas pesquisam menos no YouTube. Por exemplo, inglês é um nicho buscável, muita gente pesquisa no YouTube. Agora, sei lá, poço artesiano, como fazer um poço artesiano? É um nicho que provavelmente ele é menos buscável lá no YouTube. Então, ele vai te dar pouquíssima escala. Então, quando eu falo aqui um nicho mais buscável, é pensando na escala, tá? Eu, hoje em dia, faço as campanhas juntas até pro nicho do inglês. Por quê? Pô, Pedro, mas o Mairo tem muita verba. O Mairo produz muito conteúdo. O nicho dele é muito buscável. Mas a gente não tá tão focado, a gente tá focado muito em gerar uma escala de visualizações. E qual que é a vantagem da campanha dos juntos?
ela dá menos trabalho e ela dá mais visualizações. Então ela vai me dar mais escala. E é pensando na escala que eu estou fazendo isso. Já se eu fosse fazer uma dessas campanhas, por exemplo, para um nicho que eu quero dominar todas as pesquisas que eu tenho, que é um nicho pequeno, que eu quero, mesmo que seja pequeno, eu quero dominar todas as pesquisas. Aí eu testaria fazer a campanha dos separados para ver se gera o resultado que eu quero, tá? Mas a moral da história é assim, ó. O que tu tá descobrindo aqui? Que é o que eu sempre falo, cara, que tem que testar. Não tem melhor ou pior. Isso aqui é um direcionamento de por onde tu deve começar, mas eu recomendo que tu já bote aí na tua gaveta mental, futuramente, pô, vou fazer junto, então futuramente talvez eu teste separado para ver como é que funciona. Vou fazer separado, futuramente eu testo junto para ver como é que funciona. Então tudo isso daqui são testes. Não tô te dizendo assim, esse funciona e esse não funciona. Não, os dois funcionam. Como que eu sei te dizer isso? Porque eu já testei os dois e os dois funcionaram. Só que o juntos, ele vai gerar um volume maior de visualização. Se é isso que tu tá buscando, vai de juntos. O separado, ele gera um volume menor, só que ele tem um poder de gerar algumas visualizações muito mais qualificadas. Por quê? Porque elas vão vir com base na intenção. A pessoa vai estar pesquisando aquele assunto e tu vai estar mostrando um vídeo para ela sobre aquele assunto. Tá? Então, separados, se tu tem mais verba, porque vão ser 2 campanhas, se tu produz muito conteúdo, se teu nicho é muito buscável e ou tu tem braço operacional, tá? Por quê? Isso aqui é o mais trabalho. O separado vai dar mais trabalho, então tu vai precisar criar a campanha. É mais uma campanha para tu gerenciar, mais uma campanha para tu otimizar. E às vezes a tua empresa, no momento que tu não tem esse braço operacional para realizar mais uma campanha, para ter mais uma campanha que toda semana tu vai ter que fazer uma otimização nela. E se tu não tem esse braço operacional, aí com certeza tu vai pro Juntos, porque o Juntos vai te ajudar. E aí o Juntos é o quê? Menos verba, produz menos conteúdo. Tanto faz se o nicho é buscável ou não, ele vai funcionar bem para os dois, para ambos. E se tu quer distribuir conteúdo com menos trabalho, tá? Então aqui são as recomendações, mas a recomendação final é o quê? Testa os dois. Testa os dois, cara. Testa os dois. É isso daqui, ó. É isso aqui que diferencia quem vai ter mais resultado e quem vai ter menos resultado. Acabou. Pessoa que testou os dois. Eu testo os dois em todas as contas que eu entro. Eu tomo uma decisão inicial, tomo. Mas depois eu vou lá e testo os dois. Testar, 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 testar. Isso daqui é o que vai definir as meninas das mulheres, o que vai separar as meninas das mulheres, os meninos dos homens, tá? Então, tá aí a primeira coisa que eu tô te falando. O que que eu uso hoje? Juntos. O que que eu recomendo para a maioria das pessoas? Começa com os juntos. Mas, cara, faz o teste do separado. Por que que eu tô te dizendo isso? Porque tem algumas contas, não são a maioria, mas algumas contas que fazem o separado e dá muito, muito, muito resultado. Mas não se noia. Por quê? Porque os dois funcionam, tá bom? Tudo é uma questão de tempo, de tu começar a rodar, testar, se tu já tá rodando, talvez já testar uma mudança para ver como é que funciona e sentindo teus resultados. Cada tráfego é um tráfego, não tem regra. A regra é que tu tem que testar e descobrir o que funciona melhor para ti, mas agora com essa aula aqui, tu já consegue entender mais qual que é a diferença, qual que é a vantagem de um, qual que é a vantagem de outro, que basicamente se resume a mais escala, perder o poder da intenção, ou ter o poder da intenção, só que diminuir um pouquinho a escala das visualizações e gerar um pouquinho mais de trabalho. Beleza? Essa foi a nossa primeira aula aí sobre... Primeira aula? Não sei se é a primeira na ordem das aulas, mas enfim, essa foi mais uma aula sobre como fazer anúncios no YouTube, estrutura posicionamentos no AD Discovery. Até a próxima aula.